Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever. Então repara aqui embaixo, botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é de graça, clica uma vez, está inscrito, ponto. Reforça o like aí também, vamos bater recorde, mais um recorde de like nessa transmissão aqui. É muito importante o seu like, pelo menos 3.000 likes nesse vídeo. Então, reforça o like também, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo também, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, manda para todo mundo e diz que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Deixa essa moral aí pro Eduardo Ferrari aqui. Queria falar também sobre a campanha do Pix do canal Vasco Connection, gente. A campanha aqui, gente, é literalmente para coberturas do Vasco. Coberturas diárias no CT, São Januário, transmissões dos jogos. Nesse meio de semana teremos a transmissão Vasco e Nova Iguaçu, Copa do Brasil, final de semana o segundo jogo contra o Flamengo, independente do resultado. Então, a galera que, pô, Eduardo, eu posso ajudar aqui, eu posso contribuir. Infelizmente, eu não tenho um grande empresário aqui no canal, sabe, gente? Então, por isso que eu faço a campanha aqui do Pix do canal. O Pix é esse que tá passando aqui na tela, é eduvasco 199798@gmail.com, é o e-mail aqui do canal, e esse QR Code que tá passando aqui em cima também, beleza? Então, assim, independente do valor, você vai estar ajudando e ajudando demais. Repetindo aqui, gente, é e-mail, é esse que tá passando na tela, é eduvasco 199798@gmail.com, tá? Então, é uma campanha muito importante aqui para o canal Vasco Connection. Eu vou retribuir fazendo sorteios de camisas do Vasco, brindes aqui que vocês estão vendo aqui na parte do cenário, né, do Vasco, aqui do canal, camisas do canal também, o que é a maneira que eu tenho de retribuir como gratidão, em forma de gratidão, a ajuda de todos vocês, tá? É ajuda para o trabalho, literalmente, aqui do canal Vasco Connection. Valeu, galera? Então, muito obrigado pela ajuda de todos vocês aqui com o canal. Bom, eu vou falar sobre o último reforço, eu vou falar sobre venda milionária e muito mais. Mas antes eu quero falar sobre o trabalho do técnico Fábio Carille. Algumas pessoas hoje aqui no vídeo de hoje pela manhã, pô, Eduardo, o Fábio Carille não está muito bem, ainda não mostrou muita coisa. Concordo com vocês, gente. O Carille ainda não encontrou um time para o Vasco. Ainda não encontrou um jeito para o Vasco jogar, né? Ainda não entrosou o time, isso é normal. O entrosamento é até normal. A equiparação física também é normal. Isso é com o tempo, né? Com a preparação física do time e tudo mais. Agora, que o time precisa de um padrão de jogo, isso ainda é fato. O Vasco ainda não está jogando aquele futebol. O Vasco competiu contra a equipe do Flamengo por conta da vontade dos jogadores em campo. A vontade de vencer, o sangue nos olhos. Competiu, não merecia aquela derrota imerecida, né? Então, assim, num gol sem querer do Flamengo. O Vasco, dos 3 clássicos, só venceu um contra a equipe do Botafogo. Realmente não convenceu. Precisa mostrar mais. O Carille recebeu 3 reforços agora, nos últimos dias, né? O Nuno Moreira, Lloyd Augusto e o Garré. Ele utilizou apenas 2. O Nuno Moreira, que é um jogador que o Vasco precisa em campo, ele não deu oportunidade para o atleta. Realmente é complicado. E vamos cobrar, com certeza, gente. Não pense, Eduardo não vai cobrar, não. Vamos cobrar sim. Vamos cobrar sim, porque assim, o técnico é do Vasco, o técnico trabalha dentro do nosso clube, então ele precisa sim entregar resultados, né? E ele tem mais 2 jogos importantes dentro dessa semana. O contra o Nova Iguaçu, no estádio Newton Santos, quarta-feira, repetindo com transmissão aqui do canal. Então, você que não é inscrito aqui, reforça a inscrição com pré-jogo. O jogo é pré-jogo, 2 horas antes do jogo. O jogo depois do pós-jogo. É a segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo muito importante para o Vasco. Temos a decisão contra o Flamengo? Temos. Mas meio de semana, eu considero até mais importante a vitória do que o jogo contra o Flamengo. Copa do Brasil é muito mais importante que o Campeonato Carioca. Todo mundo aqui quer vencer o Flamengo. Eu quero, tô com sangue nos olhos para vencer o Flamengo sábado. Mas antes, temos uma outra decisão. E o técnico Fábio Carille, um exemplo. O elenco teve folga hoje, treina amanhã para jogar quarta. E aí, é o que eu questionei aqui, olha só, com todo respeito ao Rayan. Mas não é o Rayan o titular.
Contra o Flamengo, ele botou o Ryan como titular e perdeu velocidade nas pontas. E o Pedrinho, a diretoria, entregou os reforços de velocidade para ele. Então ele precisa corrigir isso para ontem. Semana passada ele teve cheia para trabalhar. Essa semana, meio de semana, tem jogo. Então, temos que cobrar sim, tá? Só para deixar bem claro, soluções do técnico Fábio Carille. Que eu acho que o Vasco entregou até boas peças para ele trabalhar. Outro exemplo aqui, o Ramos ainda não jogou. O Maurício Ramos ainda não jogou. Zagueiro de seleção. Vai esperar quanto tempo para entregar ritmo de jogo para esse zagueiro? Ah, Eduardo, jogar... Olha, gente, eu não estou falando aqui que o João Vitor é mau zagueiro, porque você tem a sua opinião, eu tenho a minha, tá tudo certo. Só que o Maurício Ramos, na minha opinião, é muito mais zagueiro do que o João Vitor. E tem jogada aérea também. Ou seja, o Vasco ganha também na parte ofensiva com o Maurício Ramos em campo. O Lucas Freitas ganhou, nesse momento, a vaga de titular. Zagueiro canhoto, muito bom de bola. Então, o Vasco precisa ainda corrigir ali atrás a cozinha, na minha opinião, tá? E precisa aproveitar melhor, no caso do Fábio Carille, os reforços que ele recebeu para o ataque do nosso Vasco da Gama. Gente, olha só. Sobre a venda milionária, a venda do Ryan. Eu recebi mais uma vez a informação que clubes da MLS, clubes da Europa, né, entre eles, acho que o principal clube hoje é a Fiorentina, quer muito o Ryan, contar com o Ryan no seu time, né, no seu clube, e o Ryan vai ser, certamente, a maior venda da história do Vasco. O Vasco está trabalhando em cima disso até para engordar os cofres do clube. O Vasco hoje é um clube sem dinheiro. Precisa vender ativos, precisa vender jogadores da base. E o Ryan hoje é o principal jogador nessa questão. Né? Para o Vasco estar negociando, vendendo, fazendo caixa. Então, assim, essa venda está confirmada, é uma venda milionária. Tá? O Vasco vai vender o Ryan. Só que não é assim, não é nas coxas, não é de qualquer jeito. Essa é que é a verdade dos fatos. É com muita calma, né? Para conseguir fazer tal venda, uma venda desse tamanho. Sobre reforço, gente, olha só, hoje pela manhã eu trouxe a informação, uma informação que eu recebi, inclusive ontem, sobre o Jean Carlos. Jean Carlos é um jogador de 33 anos que foi oferecido ao Vasco. Vi alguns comentários aqui, respeito também, mas eu acho o Jean Carlos hoje um excelente meio-campo, acostumado com o futebol brasileiro e não é um jogador caro. Eu vou repetir aqui, nada contra o Payet. Mas, por exemplo, o Payet não joga, o Payet é banco, não decide os jogos, ganha 1,5 milhão. Aí você dispensa um Payet, que o contrato acaba agora em junho, e contrata um Jean Carlos que ganha 200, 300 mil no máximo. E, mais uma vez, deixando claro aqui, essa é a minha opinião só, e peço a sua. O Jean Carlos vai entregar muito mais do que o Payet, ganhando muito menos. Conhece o Vasco, conhece o futebol brasileiro, tem a bola parada, quebra as linhas, cria bastante jogadas. Acho que é uma excelente contratação, sim. Acho que é um excelente jogador, sim, para reforçar literalmente o time e o elenco do Vasco. Tá? Então, assim, é só a minha opinião. E se tiver a possibilidade, aqui eu apoio essa contratação, sim. Deixando aqui mais uma vez a minha opinião. Sobre o Daverson, é um desejo do jogador e é um desejo também do Vasco. E aqui, isso não é uma informação. Eu acho que o Vasco esbarra também no salário do Daverson. Não vem recebendo oportunidades no Atlético Mineiro, mas é um jogador que recebe cerca de 700 mil por mês. Como é que faz? O Vasco tem um elenco com uma folha superfaturada. Aí você tem que dispensar alguns jogadores, eu falei mais cedo aqui sobre isso. Alex Teixeira, Souza, Dimitri Payet, Capasso, que não faz parte dos planos, Sforza não faz parte dos planos, Matheus Carvalho, um jogador negociável, Jean Davi, um jogador que, na minha opinião, não vai jogar. Entender melhor a situação envolvendo Maxime Domingues, eu acho que o jogador pode receber mais oportunidades no time também, mas não depende. É claro, aqui deixando mais uma vez, gente, isso é só opinião.
Somos todos vascaínos aqui. E aí você tem que enxugar elenco para você aumentar a receita, para você fazer e contratar ainda mais nessa janela doméstica, né? A janela doméstica, olha só, deixa eu passar para vocês aqui a informação mais uma vez. A primeira janela de transferência do futebol brasileiro em 2025, aberta no dia 3 de janeiro, terminou na sexta-feira passada. Os clubes foram autorizados a realizar movimentações nacionais e internacionais. Mas uma cláusula, no Regulamento Nacional de Registro de Transferência de Atletas da CBF vai permitir contratações além desse prazo, entre 10 de março e 11 de abril, envolvendo atletas que participaram dos campeonatos estaduais esse ano. Então existe sim uma possibilidade muito grande do Vasco contratar, exemplo, aqui eu vou usar esses dois jogadores aqui como exemplo, Daverson e o Giancarlo, né? Então, deixando aqui mais uma vez e pedindo a sua opinião, gente. Eu acho que o Daverson pode ser sim um reforço grande para o Vasco, que vai ajudar. O Verratti precisa de um reserva à altura. O Giancarlo a mesma coisa. O Vasco precisa reforçar, e não só reforçar o time, mas formar um elenco. Formar um elenco forte. Elenco ganha campeonatos. Times fortes ganham jogos. Né? Não é assim o ditado? Então tem que fortalecer ainda mais esse elenco. Tá? Então, é isso, gente. As coisas estão acontecendo, o Vasco está trabalhando. Hoje, mais cedo, eu falei sobre a receita do Vasco, sobre contrato, sobre receita e tudo mais. Eu posso até repetir para vocês aqui, zero problema. Sabe que o Vasco tem um planejamento financeiro muito bem feito por conta da recuperação judicial. O Vasco assinou para os próximos 5 anos um contrato com a TV, direitos de transmissão, de 1 bilhão, mas não vai sofrer bloqueio, gente. Isso já é muito bom, isso já é muito importante. Fora isso, o Vasco tem 60 milhões por ano de patrocínios da Betfair, o Vasco tem um acordo fechado com a Nike, 30 milhões por ano, ó, já falei 90, só em patrocínios por ano, 1 bilhão, 5 anos com a TV, 90 milhões de patrocínios fixo, né, aquele patrocínio fixo todo ano, camisa e também patrocínio principal do clube, patrocínios pontuais, bilheterias e premiações nos campeonatos. Então, o Vasco, e eu acredito demais, que tem tudo para dar certo, vai dar certo. Pedrinho está fazendo um trabalho correto. E amanhã, ou hoje à noite, no vídeo de hoje à noite, vamos falar mais sobre isso também, tá? Receita total do Vasco pode chegar a 2 bilhões de reais em 5 anos. Porque você vai atacar as dívidas, você vai enxugar as dívidas, sua receita vai continuar entrando livre dentro do clube, tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui mais uma vez, eu peço, para você que ainda não é inscrito, gente, reforça aí a tua inscrição, reforça aí o teu like, vamos chegar logo à marca histórica de 135 mil inscritos aqui no canal. Falamos de Vasco todos os dias aqui. Peço desculpas em alguns momentos, às vezes meio irritado, né? O Vasco sempre agitando o mundo, muito com o nosso mundo. Vamos para cima, porque o nosso clube é importante demais. O nosso clube precisa e vai sim se recuperar e voltar ao normal. Tá certo, minha gente? Então é isso. Vou ficando por aqui, repetindo, volto a qualquer momento com informações e com notícias do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.